Olá pessoal, boa noite mais uma vez. Obrigado pelo carinho. E eu sei que vocês estão cansados, tá bom? A palestra não vai ser nada fora do normal, mas eu fico aqui num dilema, até porque tem um combinado com a espiritualidade, que a minha palestra, o tempo dela, a duração dela, nunca pode ser menor do que o tempo da minha viagem de Bauru até a cidade. Nossa, que delícia falar isso. E Bauru, São Carlos deu 2 horas, 2 horas e 20. Mentira. Não, nós vamos fazer o tempo aí agradável e trazendo pelo menos alguns ensinamentos que levemos para casa, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, por vocês terem ficado até agora. E vamos fazer desse dia um dia importante. E a gente foi numa loja, pagou pela mercadoria, escolheu o embrulho mais bonito e largamos às vezes em cima do balcão o presente. Levamos para casa o ensinamento, ainda que pequenininho, mas que aplicando em nossa vida possa ser útil, possa ser bom para a nossa espiritualidade, tá bom? Pessoal, o Arthur Valadares, no dia 17 de dezembro do ano passado, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, perguntando se eu poderia participar aqui com vocês. Desde aquele dia, eu comecei uma contagem regressiva para fazer um trabalho muito importante, muito bonito, porque além do Arthur e a Flavinha serem grandes amigos, que ficam na minha casa, que confraternizam comigo, atender esse convite, também é falar sobre um assunto que me é muito importante, muito caro, trazer alívio, trazer consolo, ensinamentos a todos nós que buscamos essa informação pela doutrina. E fechando tudo isso, falar de uma pessoa que é o Richard Simonetti, que foi quem me introduziu ao Espiritismo. Como eu comentei aqui no nosso painel, foi através do Richard e das respostas dele, da boa vontade dele, que eu pude começar a aprender, a ser tocado pelo Espiritismo. Às vezes as pessoas vão a um centro espírita, escutam uma palestra desagradável, mal colocada e não volta mais, mostrando a importância em si de alguém se apresentar naquela doutrina. Então sou muito grato ao Richard Simonetti, que já retornou à pátria espiritual. E o Richard Simonetti então contou para a gente sobre a temática da morte, que se assemelha a um homem que estava passando por uma rua muito deserta, uma rua escura, e naquele trecho haviam frequentes assaltos, onde as pessoas ali que haviam passado sem proteção haviam sido roubadas por ladrões. E esse homem então apavorado, andando apressado por esse trecho, percebe que estava sendo seguido. Ele escuta passos atrás dele. Ele aperta o passo, o seu perseguidor também. Ele começa a correr, o seu perseguidor... Que delícia fazer isso, desculpa pessoal, presta atenção. Ó. Ele aperta o passo, ele começa a correr e percebe que o seu perseguidor também. Ele já desesperado, cansado, com o coração a sair-lhe pela boca, passa por um bico de luz, um poste que iluminava aquele trecho. Olha para trás e vê que o seu medo desaparece completamente, porque nada mais, nada menos que era um burro velho, acostumado a acompanhar pessoas que passavam por aquele trecho. A doutrina espírita faz como esse bico de luz para a gente, oferece para nós uma informação que mostra que não precisamos ter medo, que não precisamos viver sabendo do inevitável e, portanto, viver apavorado, angustiado com qualquer coisa que aconteça. Eu vou perguntar para vocês, sejam sinceros, quem tem medo da morte aqui dentro? Eu vejo aqui 2, 3 ou 10 honestos e talvez 150, 200 mentirosos. Por quê? Não os que levantaram a mão, mas os que não levantaram. O coração de vocês bate igual quando toca o telefone às 3 horas da manhã na casa? Vocês não desesperam imaginando que alguém sofreu um acidente, que o filho que não voltou ainda? Ou quando o médico, ele próprio falou, saiam os resultados dos exames, eu gostaria de conversar com você pessoalmente. Você fica indiferente? Portanto, pessoal, todos aqui têm medo da morte. Ah, mas é natural que se tenha. Não é natural que se tenha. É natural que se viva como alguém que sabe do inevitável, mas que passará pelo processo com dignidade,
como passa da infância para a juventude, para a puberdade, para a idade adulta. Entendendo que é criação de Deus e ter medo do inevitável é inútil. Ter medo do frio que está fazendo, por exemplo, em São Carlos, quando caiu na noite, como o Arthur me comentou, é inevitável. Por quê? Porque não vai mudar nada em relação ao frio e você não se prepara para encará-lo. O medo paralisa a gente, fazendo com que você não queira nem tocar no assunto da morte. Eu, muitas vezes, tentando abordar algum assunto, começo a falar de morte, a pessoa já fala, vira essa boca para lá, eu não quero morrer não. Mas Deus sabe que eu também não quero morrer. Ele sabe muito bem que eu estudo isso para aprender, para lidar, para ensinar, e não porque eu estou desejando morrer. Ou então um médico que estuda uma doença é porque quer contrair aquela doença. Deus, que é nosso Pai, sabe o íntimo de cada um e, portanto, sabe a importância que dá a esse fato. Pessoal, eu estudei bastante esse livro, Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti. Essa é uma versão relançada pela FEB. Eu não sei se tem aí, mas é uma cartilha, como o próprio Richard diz, que todos deveriam ler. Ler várias vezes. E vocês vão se impressionar, como eu impressionei, quão básico é o pedido que ele está fazendo aqui. Quão simples é um comportamento. Entrando no banheiro e está vestindo assim, não urine fora do vaso. Não joga papel dentro onde não é para jogar. Imagina que outras pessoas vão usar o banheiro depois de você. Puxa, você ainda precisa ter escrito isso num lugar que seres humanos frequentam e não orangotangos? Eu imagino a quantas anda o nosso nível espiritual. Eu gostaria demais que vocês saíssem daqui um pouco mais confiantes de que a morte é possível encará-la de frente. É uma passagem criativa de Deus para todos nós, seus filhos. E ele criou isso por amor a todos nós. Veja o que Allan Kardec comenta sobre esse processo da morte. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Allan Kardec disse que para perder o medo da morte, nós precisamos penetrar nesse fenômeno pelo pensamento, analisando, estudando, vendo o que é que acontece, e isso nos abandonará. O Richard diz, quanto ao mais, ficarei muito feliz se essa cartilha ajudar alguém a matar a morte, superando temores e dúvidas, com a compreensão de que ela apenas transfere nossa residência para o plano espiritual. Vocês somente vão mudar de endereço, abandonar o corpo físico e ir para o mundo espiritual, mas nós ainda não vemos assim. E eu vou dar a notícia que vocês já sabem. Preparem-se, porque daqui 150 anos, o menino ou menina que está nascendo agora, nasceu, não está mais na terra. Toda a humanidade foi trocada. Todos passaremos pela morte. Preparem-se, porque vocês vão precisar abandonar, despedir-se do papai e da mamãe, dos filhos, dos amigos, dos parentes mais próximos, das coisas que vocês gostam, do próprio quarto, do próprio corpo, porque terão que morrer. Se não quiserem dar ouvidos a essa palestra, a esse livro, fica por tua conta, mas saiba que o processo é inevitável. E desse salão não se sabe se alguém participará do próximo com o Unesc. Pode estar muito mais próximo do que imaginamos. E quão bom seria se o inevitável fosse absorvido, aprendido, para que nós saíssemos da encarnação com um pouquinho mais de postura, um pouquinho mais de equilíbrio. E pode saber, nós não temos a quem pedir, a quem se comportar nesse momento. Nós, espíritas, acredito que somos a religião que mais tem a informação clara e lúcida sobre esse processo,
como se comportar, o que acontecerá, o que não fazer. Mas se nós, espíritas, não fizermos, quem fará? Quem poderá ajudar aquele que desencarna e foi ao mundo espiritual e está precisando da minha ajuda? Se um da família desencarna e vai ao mundo espiritual, quem vocês acham que sente mais falta? Ele de toda a família ou a família inteira dele? Ele se separou de todos de uma única vez. Ele precisa do nosso equilíbrio. Ele precisa da nossa ajuda. E nós não sabemos como nos comportar. O Richard escreveu 34 capítulos neste livro. E eu vou ler alguns trechos de alguns deles, mostrando para a gente o quão atrasado nós estamos ainda. Ele escreveu o seguinte no capítulo 7: diante do agonizante, o sentimento mais forte naqueles que se ligam a ele, afetivamente, é o da perda pessoal. Quando você vê alguém sofrendo, você está preocupado com a sua dor, com o seu desespero, com o seu revés. Meu marido não pode morrer. Ele é o meu apoio, minha segurança. Minha esposa querida, não me deixe. Não poderei viver sem você. Meu filho, não se vá. Você é muito jovem. Que será da minha velhice sem o seu amparo? Richard continua. Curiosamente, ninguém pensa no moribundo. Quando os familiares não aceitam a perspectiva da separação, formando a indesejável teia vibratória, os técnicos da espiritualidade promovem, com recursos magnéticos, uma recuperação artificial do paciente, que está mais para lá do que para cá. Surpreendentemente, ele começa a melhorar, recobra a lucidez e chega a ensaiar algumas palavras. Geralmente, tal providência é desenvolvida na madrugada. Exaustos, mas aliviados, os familiares retentores vão repousar proclamando: graças a Deus, o Senhor ouviu as nossas preces. Aproveitando a trégua da vigília de retenção, os benfeitores espirituais aceleram o processo desencarnatório e iniciam o desligamento. A morte vem colher mais um passageiro para o além. Vocês perceberam o que nós estamos fazendo com aqueles que estão desencarnando? Atrapalhando o processo irreversível de morte. Quando alguém está nesse processo, pessoal, pode espernear à vontade, não tem volta. Começou o processo de desencarnação, ele não para. Ele pode atrasar, ele pode encurtar. Você pode acelerar o processo diminuindo o sofrimento daquele que você supostamente ama. E o que o Richard está contando é que nós criamos uma teia de retenção, atrapalhando o processo dos técnicos da espiritualidade, que vem desligar o nosso corpo. A palavra desligamento, o Richard comenta que é muito bem colocada. É um desligamento, é um processo no qual você vai se separando, soltando o que está prendendo o nosso perispírito ao corpo físico. Desligado, rompido o cordão prateado, nós nos libertamos, nós nos estamos livres, por exemplo, e estamos desencarnados. Thaís, dá para você trazer um house para mim? Ou alguém tem um house aí para... Thaís está vendo. Pode ser o preto, tá? Não, o preto é o melhor, pessoal. Essa é a Thaís, viu? Todo mundo, vamos olhar para todo mundo, Thaís. Thaís! Então, pessoal, primeiro ensinamento de hoje. Eu sei que é difícil, mas é um treino, tanto que dá consequência positiva ou negativa. Quando alguém está para desencarnar, não atrapalha ele, não. Ajuda. E pode perceber que o que está atrapalhando é o teu medo do sofrimento que aquela morte vai causar. O medo que você vai encarar uma coisa e não queria encarar. Você não está pensando muito nele. Porque se um filho vai fazer um intercâmbio fora do país, você fica feliz, você tem que pensar nele, por mais que saudade que você sinta.
Mas você não pode, mas não, pela minha saudade você não vai estudar fora para que eu não sinta saudade. É mais ou menos isso. Capítulo 7 todo, Richard Simonetti se dedica a essa explicação de que o desligamento do perispírito com o corpo físico é muito atrapalhado pela espiritualidade, para a espiritualidade, pelo nosso comportamento de desespero, de implorar, de se descabelar e de manter aquela pessoa ali mais tempo encarnada. Você está prejudicando algo sem poder mudar o quadro. O perispírito, se alguém aqui é muito inicial na doutrina espírita, é uma parte que nos forma também. É uma ilusão imaginar que ao morrermos vamos para o mundo espiritual. Não, nós vamos para o mundo da matéria ainda. A gente não vai sair tão cedo da matéria. Ora a matéria densa encarnada no corpo físico, ora a matéria perispiritual. Perispírito é matéria. Quem não tem matéria, quem não está mais nem encarnando, tipo Jesus, esse vive exclusivamente o mundo espiritual. O mundo do Livro dos Espíritos diz que é como se não tivesse perispírito. Não fala que não tem. É como se não tivesse. É tão rarefeito, é tão desnecessário aquele acessório para nos conectar e que você leva ao mundo espiritual essa imagem, esse plasmar. E como que você vai se ver no mundo espiritual? Como que eu vou identificar a minha avó, como o Orson comentou? Como eu vou identificar as pessoas? Porque você vai ver o perispírito deles, plasmado pela própria pessoa, plasmado assim, convencido de que eu sou aquele. Quando você se olha no espelho, vê a cor da sua pele, vê o jeito do seu cabelo, vê as coisas que você tem, você plasma, você molda, e ao desencarnar você vai ao mundo espiritual com aquela imagem, com aquele formato. Uma notícia boa para vocês. E quem usa dentadura? Se a dentadura não é o corpo físico, quando ele morrer ele vai banguela? Quem tem um implante? Quem usa peruca? Quem usa óculos? Ele vai plasmar isso e vai transferir ao mundo espiritual essa imagem. Ele vai de dentro, fica tranquilo. Você pagou pela prótese, é sua. Você vai com ela. O mundo espiritual não vai tomar de você. Então uma dica que vale ouro, como dentista. Quando você for escovar a prótese, não se olha sem ela. Ó, você olha lá. Isso, por quê? Porque você tem que imaginar-se, plasmar-se com aquela imagem. Brincadeiras à parte, verdades se confirmam, porém, você vai levar esse perispírito. E esse perispírito, ele é apegado à matéria. Se você nunca pensou, nunca cogitou que vai morrer, que existe um mundo espiritual, você não tem o que oferecer. Imagina que eu fale, ó, acabando para resultado, e tomara que não demore muito, nós vamos fazer um passeio de bicicleta. Cada um vai pegar uma bicicleta e vamos dar uma volta por São Carlos. E alguém fica entusiasmado com esse passeio, mas ele nunca andou de bicicleta. Ele nunca teve bicicleta desde pequeno. Ele fala, mas eu não tenho bicicleta, mas eles não vão ceder uma bicicleta lá? Vão ceder, mas você nunca andou? Você não consegue equilibrar, cara. Você não sabe. Imagine que ser esse processo. Você nunca cogitou do mundo espiritual? Você nunca imaginou existir continuação da vida? Você não está preparado para acreditar nisso de uma hora para outra. Não é assim. Por isso que Allan Kardec, por isso que Richard Simonetti fala, pessoal, aprofunda, verifica, analisa, vê se não tem sentido, vê se não faz parte. Vê a parte que você gosta de psicografia, lê as psicografias que o Chico Xavier trouxe. Questiona como pode alguém escrever sem conhecer com aqueles fatos. Gosta de poesia, lê o Parnaso. E você vai verificar que começa a convencer você que existe vida espiritual. Na questão 156 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou se o conhecimento espírita ajuda nesse reconhecimento da morte. Se faz com que você caia a ficha assim que você morreu. Ele fala que sim, que muito ajudará o conhecimento espírita.
mas somente a prática do bem, somente a moral exercida vai lhe dar o equilíbrio, a recompensa que cada um merece. Então, conhecer da morte é uma coisa, maravilha, vocês vão logo talvez perceber que morreram, mas a moral também está contando, e é paralelo, é independente disso. Você pode ter uma pessoa, por exemplo, que é um ateu, que não acredita em Deus, ou continuação da vida, muito bom. Por sinal, quase todos os ateus que eu conheço são pessoas muito boas. Eles talvez fiquem dormindo no mundo espiritual porque acreditaram que acabaria, mas ficam tendo sonos tranquilos, tendo sonhos leves. Diferente, por exemplo, de pessoas que do mesmo modo acreditavam que iam ficar dormindo ou que acabaria e eram maus, tendo pesadelos. Isso está escrito também nos Mensageiros. Quando naquele pavilhão onde tinha 1992 leitos, muitas pessoas dormindo. O André Luiz pergunta: o que é isso, Aniceto? Ele fala: é a morte depois da morte, André. As pessoas que morreram, não sabem que morreram e acreditaram que tudo acabaria, então fica. Eles plasmaram esta realidade. Portanto, pessoal, perguntar se existe vida após a morte é como um gêmeo na barriga da mamãe perguntar para o outro gêmeo: será que existe vida após o parto? É lógico que existe vida após a morte, isso não se cogita mais. Eu não fico pensando se existe, eu quero estudar como é essa vida. E vocês têm um acervo aí na mão para fazer à disposição. Olha que interessante, capítulo 8, o seguinte. O que eu faço então para não criar uma teia de retenção? Eu não quero atrapalhar o processo de ninguém. Sei que é difícil, mas já que é irreversível, sou humilde para reconhecer. O que eu posso fazer? O Richard vai dizer assim: todavia, a eficiência da prece está subordinada à condição essencial, o sentimento. Se simplesmente repetimos palavras em fórmulas verbais, caímos num processo mecânico inócuo. Só o coração consegue comunicar-se com Deus. Olha que bonito, o Richard escreve muito bonito. Só o coração consegue comunicar-se com Deus, dispensando o verbalismo. Você tem que fazer uma prece para ajudar naquele momento. É claro que é mais fácil quando quem está no leito de morte é o nosso pai de 98 anos, é um enfermo de 100 anos. Difícil quando é uma criança de 5 anos. Mas você também não vai pedir para ele morrer. Você vai falar o que Jesus falou: Pai, faz a tua vontade, não faz a minha. Mas eu estou preparado e pronto para aceitar o que vier de sua decisão. Quando o Chico Xavier recebia mamães desesperadas, com muita dor, porque perderam filhos, e falavam muitas coisas, queriam processar os médicos, que queriam fazer um monte de coisa, o Chico sempre falava assim, depois de todas as tentativas: mães, lembrem-se que antes de serem seus filhos, eles são filhos de Deus. Olha como ele já coloca uma posição diferente. A medicina não é capaz de matar quem precisa ficar, e nem é capaz de salvar quem precisa ir. Está fora do alcance da gente. Mas se você tiver como ajudar o mundo espiritual, você está colaborando para isso. Eu não gostaria de, depois do meu desencarne, depois do Orson ter desencarnado há tanto tempo, ele insiste nisso, pô. Depois de vocês todos desencarnados, vocês falam: nossa, como você atrapalhou no meu desencarne, viu, meu? Nossa, você ficava implorando para o Orson não morrer, desesperado, deu aquela palestra lá, não fazia nada. Eu não gostaria de ser visto alguém como assim: como ele atrapalhou a espiritualidade, a Dr. Bezerra tentando ajudar e você atrapalhando. Não, que pelo menos eu saiba me comportar, a não atrapalhar muito. E parece que tudo que o Richard conta aqui é assim: pessoal, não atrapalha muito. Não atrapalha muito esse processo, porque os teus gritos, o teu desespero não muda o quadro. Então a prece, nesse momento, feita com o coração, ajudará. Prece equilibrada, onde ele fala: não se preocupe em repetir muitas palavras. Eu não sei se vocês se lembram, mas teve um outro senhor que também falou algo parecido assim.
Ele falou assim, nem vou falar quem falou. Tu, porém, quando orares, entra para o teu quarto e fecha a porta. Ore a teu pai em segredo, e teu pai que vê em segredo te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes mesmo que lhe o peçais. Esse Senhor que falou isso, ensina pra gente, não se preocupe em repetir palavras decoradas, não. Fala com teu jeito, e nem fica falando muito, ele sabe, você não vai vencer pelo cansaço, não adianta agir assim. E eu ajo assim, por quê? Porque quando eu queria uma bicicleta, eu ficava falando, compra, 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 até meu pai não aguentar mais e comprar. Não funciona assim, nesse momento. A morte tem que receber nossa postura de equilíbrio, uma prece do coração, falada com as minhas palavras. Eu, por exemplo, gosto do Pai Nosso e falo o Pai Nosso quase sempre fazendo uma abertura, uma capa e uma contracapa para o livro que é a minha prece. Eu falo o Pai Nosso, faço a prece e encerro com o Pai Nosso. Mas não que isso vai dar poder, porque Pai Nosso para mim, ele me centraliza, ele me relembra, ele me mostra um caminho. Olha o que o Richard fala. O próprio Pai Nosso, a sublime oração ensinada por Jesus, não é nenhum recurso mágico, cuja eficiência esteja subordinada à repetição. Trata-se de um roteiro relativo à nossa atitude na oração, iniciando-se com a orientação de que devemos estar muito confiantes, porque Deus é nosso Pai. E termina ensinando que é preciso vencer o mal que existe em nós com um combate sistemático às tentações. Maravilhoso poder da prece, maravilhoso recurso de cada um de nós de falar ao mesmo tempo com Deus e de ser ouvido em espaços ilimitados. Se vocês nunca leram, no Parnaso de Além-Túmulo, há uma mensagem chamada Mensagem Fraterna, de Alta de Souza, onde ela nos dá e nos oferece o poder que temos na prece, dizendo, não precisa ir em capela não, filho, não precisa ir na igreja não, dentro de você já está a maior das capelas, não precisa se preocupar em grandes repetições, você com as preces mais simples, tem um poder que vocês não imaginam. Olha o que ela diz, da ternura de mulher, da ternura de uma pessoa que tanto contribuiu para a gente. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volte ao teu templo interno abandonado, a maior entre todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouça o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então essa dor que te domina, numa linguagem pura e peregrina, a voz de Deus em luz de redenção. É bonito demais, não é, pessoal? Alta de Souza. E por curiosidade só, lembra quando o Chico foi questionado que aquele texto que ele escreveu na escola, novinho, e que ganhou prêmio do melhor texto da história ali da escolinha dele, e ele falou, mas eu falei, não foi eu que escreveu, não foi eu que escrevi, foi um homem que falava do meu lado, e eu falei para a professora, aí um rapazinho fala assim para ele, professora, fala para ele na lousa escrever agora, fala para ele escrever agora mesmo alguma coisa lá na lousa, e deram o tema, fala sobre areia, vocês lembram disso? Mostra no filme. Sabe quem falou assim para ele? Chico, pode ir lá, eu estou aqui, eu escrevo para você. Alta de Souza. Em tanta prova de matemática eu já pedi, Alta, cadê você?
Bezerra, vai me abandonar. Por que me abandonaste? Tantas questões ficaram em branco porque ninguém se manifesta. E o Chico, na sua pureza, fala que era outra pessoa. Por isso que não posso ter mediunidade. Porque eu ia falar que era eu que escrevi. Eu escrevi isso aí. Mas então, só por curiosidade, Alta de Souza diz: nós temos um poder nas mãos, pessoal, a prece, tanto poderoso que atrapalha no desencarne. Se fosse indiferente, então faz o que vocês quiserem, pessoal, é indiferente. Não é indiferente, você atrapalha o desencarne dele, você dificulta. Eu percebi isso quando o Henrique era bem novinho e que eu ia trabalhar e muitas vezes tinha que desviar, para ele não ver eu saindo. Quando ele via que eu ia trabalhar, ele grudava: não, papai, não vai, fica, brinca comigo, não vai não, vai. Eu falei: Henrique, eu não posso, papai, eu vou brincar um pouquinho aqui. Eu tenho que ser. E ele ficava esperto pra caramba, né? Aí eu ligava: Elaine, eu vou atrasar um pouquinho. Atrasa o paciente. Eu tinha que ir, não tinha jeito, mas eu atrasava. Ele me ressegurava. Não vamos fazer isso, pessoal. Nós não somos mais crianças. Vamos usar o recurso para o bem. E também pode saber, mesmo que você reze para ele morrer, se não chega a hora, você não tem poder nenhum para matar ele não, viu? Pode pedir o que vocês quiserem, vai responsabilizar pelo pedido. Mas lembra que Jesus falou? O Chico, a medicina não é capaz de matar quem precisa ficar e não é capaz de salvar quem precisa ir. Vocês não têm acesso a isso, graças a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Olha esse texto do capítulo 9 do Richard. Há, a respeito da morte, concepções totalmente distanciadas da realidade. Quando alguém morre fulminado por um infarte violento, costuma-se dizer: que morte maravilhosa, não sofreu nada. Ninguém fala assim: eu não quero dar trabalho. Vamos falar, né? Eu quero morrer e não quero dar trabalho para ninguém. Tudo bem, pode acontecer isso, mas esteja preparado para a hora que você for tentar realmente calçar o chinelo, como o Orson falou, e não calçou. Foi tentar abrir a torneira e não abriu. Imaginou que viu o próprio velório. Vamos combinar com vocês uma coisa. Se alguém falar com a mãe, com o pai, e ninguém responder nada, você morreu, cara. Não tem jeito. Combina com um amigo, um parceiro muito grande. E se você falar assim, se eu falar para você alguma coisa, mesmo que esteja bravo comigo, dá um sinal que você ouviu. Tá, ouvi, não quero conversa. Beleza, só para saber que eu não morri. Porque é tão natural o processo que você pode às vezes estar perdido. E esse tipo de morte pega desprevenido por quê? Porque não se cogitava morrer. Você tinha planos para fazer outras coisas. Então Richard fala que maravilha, não sofreu nada. No entanto, é uma morte indesejável. Falecendo em plena vitalidade, salvo se altamente espiritualizado, ele terá problemas de desligamento e adaptação, pois serão muito fortes nele as impressões e interesses relacionados com a existência física. Se a causa da morte é o câncer, após prolongado sofrimento em dores atrozes, com o paciente definhando lentamente, decompondo-se em vida, fala-se: que morte horrível, quanto sofrimento! Paradoxalmente, é uma boa morte. O Marcos está aí? Lembrei de você, meu velho, quando você comentou da sua mamãe. A mamãe está com câncer terminal. Eu falei, não vou comentar nada nesse momento, mas em si, o espírito dela está se limpando, Marcos, está se purificando, se preparando, começando a dar ouvidos que, será que existe vida após a morte? Quando vocês estão indo para a praia, vocês pensam se existe vida após a morte? Agora, quando vocês vão para o centro cirúrgico, eles não chegam e falam: se eu não voltar, está cogitando pelo menos. Deus não precisa que seja assim, pessoal. Eu não queria que o Rick aprendesse na marra, no sofrimento, na dor. Eu queria que ele visse o primo errando e ele não errasse.
Mas é muito mais importante o nosso aprendizado do que a dor. Você vai sofrer se precisar. Vai pela dor se precisar. Mas chegará ao ponto da perfeição relativa. Então, ele diz isso. Paradoxalmente, é uma boa morte. Doença prolongada é tratamento de beleza para o espírito. As dores físicas atuam como inestimável recurso terapêutico, ajudando-o a superar as ilusões do mundo, além de depurá-lo, como válvulas de escoamento das impurezas morais. Destaque-se que o progressivo agravamento de sua condição torna o doente mais receptivo aos apelos da religião. Perceba que não precisa ser espírita. Qualquer religião que fale da vida eterna, que vai tocar trombeta, que vai salvar, maravilha, ele pelo menos fica mais receptivo, ele começa a dar ouvidos, porque até então não dava. Veja se vocês não presenciam na vida de vocês, quando eu estou gripado, quando eu peguei dengue, então foi maravilhoso. Como as minhas preces estavam fortes, fervorosas. Senhor, me ajuda, tira de mim, passa para outro. Ai, não é bem assim, mas eu não queria ficar doente. Eu queria ficar bom. Eu não queria ter nada. Por favor, Senhor, eu tenho um filho pequeno para criar. Oh, Senhor, quando eu estou bom indo para o consultório, eu falo, Senhor, faz ele me pagar no Pix. Abotoando o jaleco, ó. Nem cartão de crédito eu quero, dividir não, Senhor, à vista. Brincadeiras à parte, a verdade se manifesta. Ou seja, nós somos assim. Quando você está no perrengue, você pensa diferente. Quando você está por cima, na soberba, pensa de um outro jeito mais problemático. O Richard está comentando disso. Torna-se mais receptivo à religião, aos benefícios da prece, às meditações sobre o destino humano. Por isso, quando a morte chega, ele está preparado e até à espera, sem apegos, sem temores. É dolorido, é claro, mas vai chegar um ponto, depois de tanto sofrimento, que você vai falar, cara, eu acho melhor eu partir, não estou aguentando mais, meu corpo está cansado, eu estou esmagado. Quanto que o Divaldo, por exemplo, com essas doenças que pegaram ele, que dificultaram, quanto que o próprio Richard, que teve um problema na vista, um problema no coração, faz tanta coisa, não se adiantaram nesse processo. O corpo físico é que nem um uniforme. Deus se preocupa mais com seus soldados, vamos dizer, do que com os uniformes. Maltrate a nossa carne se necessário for, mas limpe nosso espírito. E ao voltar para casa, pessoal, compensa voltar melhor. É tudo tão rápido, passa tão rápido. Desse salão, tirando o Timóteo, daqui 100 anos, está todo mundo no mundo espiritual. Tranquilo. Eu vou estar com 148. Pode diminuir, com 50 anos, com 98. Eu vou querer fazer o quê? Não é só o Orson que é chamado para falar em velório. Eu também sou. E eu fui num velório de um... E eu fui chamado para falar num velório de um primo meu, Falque Cefres Save. Como? Falque Cefres. Como que é? Falque... com K, Falque Cefres. O pai dele estava com mau humor, estava com raiva da criança. Deixa que... Mas é o Falque Cefres estava com um advogado. O Falque estava com câncer, já estava enxergando muito mal, quase, e desencarnou aos 92. E as filhas lá, minha prima Janina, inclusive a Geórgia e a Gisele. Vocês ficaram sabendo uma vez quando caiu um avião em cima de um carro em Bauru? Um avião da TAM, caiu em cima da Gisele, minha prima, a Gisele Save, e o Guilherme, meu primo de 2º grau. Tudo bem, é um fato. O pai dela estava voltando ao mundo espiritual. E a família lamentando ali, não sei o quê, muitos espíritas. E eu comecei a falar, poxa vida, cara, que desespero é esse que tá? Fala alguma coisa. Eu falei, vou falar. E o ódio já subiu, né? Não, tá. Eu falei assim, pessoal, imagina que Jesus apareça aqui agora pra gente e pergunta assim, filhos, o que querem que eu faça? Esse choro é por causa do Falque? Falque,
É Falk Seffer esse nome, não é mentira, José sabe. Falk, levanta, sai do caixão, desce, vai, volta para tua família, eles estão muito tristes. E o Falk volta nessa condição, e o câncer vai curar também ou não? E se quiser curar, para quê? Para o Falk ficar mais quanto tempo aqui na Terra? Não tem cabimento, é quase que em piloto automático que se sofre, é quase para mostrar talvez para os outros aquele comportamento das carpideiras que tinha que se chorar obrigatoriamente num velório. Antigamente, pessoal, se você não descabelasse, não desesperasse num velório, aparentemente você não gostava do defunto. E eu falei aquilo, eu falei, poxa vida, cara, não era para falar assim, talvez pegar pesado, mas dá essa impressão. Você quer voltar à vida? Não, vamos ter lágrimas limpas. Chorar não é proibido, mas sem revolta, sem desespero, sem mostrar para muitas crianças que estão ali, e não é certo, a morte não é isso. O Richard conta com bom humor que muitas vezes ele, como criança, foi levado a velórios, e ele fala, não é bom levar uma criança no velório. A gente não tem muita explicação para aquilo ainda. Ele estava vendo a avó dele, que é uma mulher muito amorosa, muito querida, sendo velada na mesa da sala da casa dela, um desespero em volta. E ele falou, o que é isso? O que aconteceu? Que a avó está aqui. Aí no final ainda pegou ele, levou ele em cima do caixão e falou, vó, Richard, dá um beijo na vovó. Ele, nossa, pele fria, cara, macilenta. Ele conta isso na palestra, Quem Tem Medo da Morte está no YouTube. Então é aquela situação, pessoal, vamos ter postura, equilíbrio, saber como se comportar, entender, lágrimas limpas. O Chico Xavier do Pinga Fogo respondeu, se chorar pelos desencarnados fazia mal aos desencarnados. Ele falava que depende, lágrimas limpas, de saudade, daquilo que você conta e se emociona, não faz mal nenhum, eles se sentem homenageados, muito bem-vindas. Mas lágrimas de desespero, de revolta, de questionar por que Deus agiu daquele jeito, como ousas pedir satisfação a Deus, muito perturbam o desencarnado. Olha o Richard, o Allan Kardec explicando. Ele dá um exemplo, por exemplo, de um poste amarrado num balão. O balão está ligado ao poste. Se você chacoalhar muito aqui embaixo, você chacoalha lá em cima também, você interfere nele. E vice-versa, se ventar muito lá em cima, ele interfere aqui. A ligação de amor entre nós e ele não acaba. Portanto, essa postura equilibrada diante da morte precisa ser construída todos os dias. E pensar na morte não significa que você quer morrer. Aliás, ele sabe que todo mundo tem medo. Ele sabe que ninguém quer ser o primeiro aqui. Alguém se candidataria a ser primeiro aqui? Imaginando que vai vir o Divaldo receber você. Alguém gostaria? Eu não vou. Eu não vou de jeito nenhum. Tem um cara que se candidatou lá. O Tacílio. Olha o Tacílio. Deus me livre, eu quero falar, não, nem vou brincar mais. Então, ele diz assim, algo semelhante ocorre com as pessoas que desencarnam em idade avançada, cumprindo os prazos concedidos pela providência humana, e que mantiveram um comportamento disciplinado e virtuoso. Nelas, a vida física se extingue mansamente, como uma vela que bruxuleia e apaga, inteiramente gasta, proporcionando-lhe um retorno tranquilo, sem maiores percalços. Envelhecer é uma dádiva, pessoal. Que beleza! Graças a Deus existe esse processo. Então, envelhecer, reconhecer a morte. Eu tenho 2 pais, meu papai e minha mamãe. Meus pais, eles têm ambos, 88 meu pai, 87 a minha mãe. Eu estou me preparando para o dia que eles vão voltar. Daqui 10 anos, meu pai estará com 98, minha mãe com 97, 10 anos passa muito rápido. E eu estou tentando me equilibrar, me preparar para esse retorno. E com o coração sereno, aprendendo. Que bom que eles estão envelhecendo, que eles estão tratando as doenças comuns de uma idade avançada, vão se preparando, vão caindo a ficha de que vai voltar ao mundo espiritual. Diferente de alguém como nós, que não cogita ainda disso. Mas olha só que interessante, ele coloca nesse capítulo chamado Tragédias.
No livro da vida, no livro A Vida no Além, psicografado por Chico Xavier, o espírito do jovem William José Gagliardi, desencarnado juntamente com outros 58 num acidente com um ônibus escolar, que se precipitou num rio em São José do Rio Preto, dirige-se à sua mãe, confortando-a, dentre outras considerações. O espírito diz: alguém lembra desse acidente aqui? São José do Rio Preto, William José Gagliardo, um ônibus que cai num rio. Ele fala assim: estou presente, rogando à senhora que me ajude com a sua paciência. Tenho sofrido demais com as lágrimas da senhora, mais do que a libertação do meu corpo. Não foi fácil para mim, mamãe, me libertar. Já foi um tormento. Mas acredita, senhora, que eu estou sofrendo mais com as lágrimas que a senhora está chorando do que com o processo? Graças a Deus é assim, pessoal. Porque imagina se fosse o correto chorar. Alguém tem que sofrer aqui, para o outro se dar bem lá. Não, os dois têm que ficar felizes. Ficar feliz aqui, para o outro ficar feliz lá. Isso, eu já percebi, é um dos argumentos que mais eu consigo convencer espíritos de mães que não querem deixar o filho porque desencarnaram e não querem deixar a criança. Eu falo, olha só, a senhora não percebe que a senhora está perturbando, está assustando ele? A sua presença está fazendo com que ele fique constrangido. Ele não está conseguindo fazer o que ele fazia. Pensa, e ela fala, realmente, eu sei, mas deixa ele. A senhora, quando voltar mais equilibrada, a senhora pode visitá-lo. Quando a mamãe percebe o mal que ela está fazendo, ela resgata forças para não fazer. Isso é uma coisa importante a gente entender. Que muitos espíritos vieram e falaram, mãe, a senhora está me judiando. Esse desespero da senhora está fazendo mal para mim. Aguenta firme, mãe. Cuida do meu irmão. Os meus irmãos estão precisando da senhora. Eu estou aqui com o vovô, com a avó. Está tudo certo do lado de cá. Mas a senhora não consegue esquecer. Pensa vocês, pensa na prática do encarnado. Se um da família vai fazer intercâmbio no Canadá. E ele está no Canadá. Claro que não está fácil para ele. Outro idioma, ele está encarando um frio desgraçado. Está tudo diferente. E ele resolve ligar para casa. Alô? Oi, pai. Ah, filho, por que você foi embora? Está um desespero na nossa casa. Pelo amor de Deus, quando é que você volta? Por que você fez isso com a gente? Ah, eu vim fazer um intercâmbio, vim estudar. Ah, pai, não fica assim. Chama a mãe, vai, por favor, pai. Mãe, calma. Ai, mãe, chama meu irmão, vai, meu irmão tá aí. Chama ele, por favor. Nossa, eu liguei para casa para ficar... Ah, cara, por que você fez isso, meu? A mãe e o pai não param de chorar, tá um inferno aqui, o papai não tá indo mais trabalhar, né? Por que, gente, isso é tudo culpa sua, por que você fez isso? Ah, minha irmã tá aí? Nem vou contar da irmã. Ah, tchau. Como é que você acha que fica o coração desse rapaz? Você acha que ele fica bem? Agora o melhor. Esse do Canadá ainda tem a chance de voltar para casa. Tá bom, vou pegar um avião e vou voltar. E quem morreu? Que não tem chance. Que foi expulso do corpo, como eles próprios contam. Pessoal, isso está acontecendo. Eu sei, mães, que é difícil. Eu sei que é. Eu não tenho direito de pedir isso para vocês, porque eu não suportaria. Desde que o Henrique nasceu, eu nunca fiz preces com tanto fervor por um ser, meu. A Flavinha deve estar fazendo preces como nunca fez para ninguém. O Arthur Valadares é uma coisa. O quanto que se ama uma criança que se pede pela preservação da saúde e tudo que é de bom. Agora, eu peço para ele para quê? Para que ele fique para eu morrer antes. Primeiro o Orson, depois eu, depois... Nossa, calma, Orson, calma, cara. Eu tô... Acha que o cara pede isso, Senhor? Primeiro o Orson, depois eu, depois o Rick. Para significar o quê? Eu acho que morrer é mais fácil. Mas então eu peço, mães, se os filhos voltaram primeiro para o mundo espiritual, a doutrina dos espíritos pede para a senhora não desesperar. Daqui a pouco vamos encontrar. Por um lado é triste imaginar que daqui a 100 anos está todo mundo aqui no mundo espiritual.
talvez até o Timóteo, ele vai estar com 100, cara. Ou todos nós ainda prejudicando um ao outro pelo desespero sem saber. E ele fala, esse menino então: tenho sofrido muito, mamãe, com as lágrimas da senhora, mais do que a libertação do meu próprio corpo. Isso, mãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que aconteceu. E quando a senhora começa a perguntar como teria sido o desastre, no silêncio do seu desespero, eu sinto de novo asfixia. O quê? Não, pode deixar, vamos cumprir. Então, ou seja, ela está prejudicando o filho pelo desespero, pelo descontrole. E se você chegar, como eu vi, num velório, onde 2 amigos morreram num acidente, e tinha lá uma mãe desesperada, eu vi, desmaiou mais de uma vez, pobre mulher, sofrimento. E a outra, equilibrada, serena, recebendo a consolação das pessoas, mas sem desespero, eu pergunto, eu posso afirmar que a mãe desesperada amava mais o filho? Não posso afirmar. E eu posso afirmar que a outra, então, é que amava mais? Também não posso afirmar. Por quê? Porque desespero não tem nada a ver com amor. O bom comportamento nessa hora é uma postura de aprendizado, de esforço, para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Uma parte que eu acho importante trazer, capítulo 12, sendo que eu só tenho 9 minutos a partir de agora. O desencarne na infância, mesmo em circunstâncias trágicas, é bem mais tranquilo, porquanto nessa fase o espírito permanece em estado de dormência e desperta lentamente para a existência terrestre. Somente a partir da adolescência é que entrará na plena posse de suas faculdades. Alheio às contingências humanas, ele se exime de envolvimento com vícios e paixões que tanto comprometem a experiência física e dificultam o retorno equilibrado à vida espiritual. Então, está dizendo, uma criança morreu, é mais tranquilo do que quase sempre um adulto, que é viciado, que está envolvido em um monte de criminalidade. Então, mamães e papais e familiares que perderam criança, pode saber, ele está muito mais bem amparado, muito mais chance de sucesso do que aquele que já estava complicado. O problema maior é, novamente, a teia de retenção formada com intensidade, porquanto a morte de uma criança provoca grande comoção, até mesmo em pessoas não ligadas a ele diretamente. Símbolo da pureza e da inocência, a alegria do presente e promessa para o futuro, o pequeno ser resume as esperanças dos adultos que se recusam a encarar a perspectiva de uma separação. Então, e saber, é quase prova para os pais. O livro dos Espíritos pergunta, por que uma criança morre em tenra idade? É prova para os pais. Às vezes ela precisava desse corpo formado rapidamente, limpar o perispírito dela, voltar para o mundo espiritual logo, preparar uma nova encarnação e vir para uma encarnação mais proveitosa. E o papai e a mamãe se sujeitaram a passar por essa prova. Quase sempre a criança assim, nem sofreu tanto. Então, pessoal, mamães que sofrem, que estão tristes, eu vou dizer, ninguém perde a condição de ser filho de Deus, viu? Ninguém perde essa condição, não. Deus nunca está castigando a gente como nós imaginamos. A gente erra porque a gente repete o erro, insiste em errar, é renitente, é teimoso. Mas Deus sempre quer nos poupar e nos dar a maneira mais branda de aprendizado. Eu vou pular um capítulo aqui, mas menciono por cima para a gente finalizar. O Richard Simonetti, ele coloca que muitas vezes acontece de você ser avisado da morte. Aconteceu lá com esse Dr. Flávio Pinheiro, de Ibitinga, é um médico que pediu para o Richard falar no velório dele, porque ele não iria passar de uma cirurgia. O Richard fala, que isso, cara? Não vou falar isso não, fala no seu velório, mas nem sei se você vai morrer primeiro. Ele fala, não, Richard, eu não vou voltar dessa cirurgia, eu sei, eu já estou percebendo. E realmente desencarna nessa cirurgia. Um outro, que eu vou mencionar o nome aqui, é o Dr. Aiello, seu Aiello. Caetano Aiello.
velho espírito de Bauru. Eu fiz uma palestra, talvez a última palestra que ele assistiu em Jaú. E ele fala que uma sobrinha o convida para um casamento. E ele fala, quando vai ser o casamento? Ela fala, daqui 3 meses, tio. Fala, eu não vou poder ir. Como não vai poder ir? Faço questão. Pouca gente, o senhor é meu padrinho. Falou, filha, não posso ir. Desmarca o compromisso, tio. Desmarca esse compromisso, mas faço questão que o senhor vá. Fala, esse compromisso eu não posso desmarcar, minha filha. Eu vou desencarnar. Como assim? Eu falei, em 2 meses ele desencarnou. O que é isso? É o mundo espiritual já comunicando. O que vai acontecer? Eu não quero que eles me falem nada. Vira essa boca para lá. O Divaldo disse que ele era como um cego que já pressentia a aproximação do calor perto de uma fogueira. Isso acontece muitas vezes como um preparo. Quem está desesperado, então não fala nada, deixa quieto. Você vem, Orson? Está combinado, meu amado. Então, isso é o que a gente gostaria que todos passássemos. Que o espírito, o mundo espiritual pudesse chegar aqui e falar para a gente, olha, você vai desencarnar. Ou me intuir que está chegando a hora. Por quê? O Tato tem equilíbrio para isso. Pode falar para ele, ele não vai se desesperar. E pessoal, vou ler um trecho bonito aqui, que serve para todas as mamães, todos aqueles que sofrem, e como todos nós sofremos por isso, eu acho que serve para todos como se comportar, como ver a vida no desencarne, essa entrega. Um rabi, pregador silencioso, religioso judeu, que vivia muito feliz com sua virtuosa esposa e 2 filhos admiráveis, rapazes inteligentes e ativos, amorosos e disciplinados. Por força de suas atividades, certa vez, o rabi se ausentou por vários dias, em longa viagem. Nesse ínterim, um grave acidente provocou a morte de seus 2 filhos. Podemos imaginar a dor daquela mãe. Não obstante, era uma mulher muito forte, apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus. Suportou valorosamente o impacto. Sua preocupação maior era com o seu esposo. Como transmitir-lhe a terrível notícia? Temia que uma comoção forte tivesse consequências funestas, porquanto ele era portador de uma perigosa insuficiência cardíaca. Orou muito, implorando a Deus uma inspiração, e o Senhor não a deixou sem resposta. Passado alguns dias, o rabi retornou ao lar. Chegou tarde, cansado, após longa viagem, mas muito feliz, abraçou a esposa carinhosamente e foi logo perguntando pelos filhos. Onde estão nossos filhos, mulher? Não se preocupe, meu querido, eles virão depois. Vá banhar-se, enquanto prepara o jantar. Pouco depois, sentados à mesa, permutavam comentários do cotidiano, naquele doce enlevo de cônjuges amorosos, após longa separação. E os meninos, mulher, onde estão? Por que estão demorando? Meu amor, deixa os filhos para lá. Quero que você me ajude a resolver um grave problema. O que aconteceu? Notei que você está abatida. Andou chorando, meu amor? Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Quando você viajou, meu amor, um amigo nosso me procurou. Essa história é muito legal, cara. E confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas. Eu nunca vi nada igual. O problema é esse. Ele quer as joias de volta. Ele quer vir buscá-las. E eu não estou disposta a devolver. Que isso, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades? É que você não viu as joias, meu amor. São divinas, maravilhosas, mas não lhe pertencem. Eu não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las, meu amor. Ninguém perde o que não possui, minha mulher. Retê-las equivale a um roubo. Por favor, me ajude. Claro que eu ajudarei. Iremos juntos devolvê-las, hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias já foram devolvidas. Eram nossos filhos.
Deus, que nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio buscá-los enquanto você estava fora. O Rabi, em silêncio, compreendeu a mensagem e, embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha, superou reações mais fortes, passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher abraçaram-se emocionados, misturando lágrimas que se derramavam por suas faces mansamente, sem burburinhos de revolta ou desespero, e pronunciaram em uníssono as santas palavras de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. As joias são as pessoas que amamos, pessoal. Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nós mesmos. Essa é a história de todos nós que nasceram um dia e vão voltar para casa um dia e vão deixar saudades e vão levar saudades. Mas imaginem que o nosso corpo físico é uma parte que serviu de aprendizado, um uniforme para entrar numa escola, mas é a hora de bater o sinal, entregar esse uniforme e voltar livre, melhorado para nossa casa. Com uma visão poética profunda e bonita, agora sim, de um poeta amargo, fúnebre, um poeta escatológico, mórbido, que passou também pelas sagradas mãos de Chico Xavier, Augusto dos Anjos, também no Parnaso. Ouvimos aqui Castro Alves, ouvimos Alta de Souza, e agora veja um estilo diferente desse poeta, descrevendo a cena da morte. Um homem num leito, exalando sangue, pus, morrendo, se despedindo da vida, mas nascendo para a vida espiritual. Chama-se morte úmida. Imagina essa cena. E Augusto dos Anjos diz: ei-lo o doente que se desengana, a úlcera enorme baba uma gosma escura, é o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor, empapa insana, na fusão miasmática sem cura, por sane e fel, no ventre da amargura, cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, e a morte chega, brusca, horrenda e terna. Corre na goela hirta fino gume, e a alma ditosa nasce agora noutro nível. É um parto novo, e a vida imperecível desabrocha, como um lírio sobre o estrume. Augusto dos Anjos, pelas sagradas mãos do Chico. O que significa? Deixa para trás isso, pessoal. Nosso corpo, a terra, tudo. Nada daqui é nosso. Nós somos o único Espírito e façamos dele as sagradas palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E que, ao voltarmos para casa, voltemos melhores, ganhemos um abraço daqueles que mais nos amam e escutemos dele essas santas palavras: parabéns, Orson, parabéns, Tato, parabéns, Zé, parabéns todos, vocês voltaram muito melhor. Que Jesus nos abençoe.